Diz um ditado popular, que eu acho que é bem verdade, que a fruta não cai longe do pé. Isso geralmente se fala quando os filhos se parecem com seus pais, seja por causa do seu trabalho, seja por causa do seu temperamento, seja por causa da cor dos olhos, da estatura, enfim. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, fala de falsos profetas. E ele diz que uma árvore é boa, ou a gente conhece se uma árvore é boa pelos frutos que ela produz. E ele diz, assim também vocês vão conhecer os falsos profetas, pelas coisas que eles fazem, que não são boas. Jesus gostava de usar coisas da natureza para explicar assuntos bastante importantes. Aqui em João 15, Jesus, de novo, usa a figura de uma planta e dos seus frutos, para falar dele mesmo e da sua relação com os seus discípulos, com os que o seguem, com aqueles que dizem crer nele. A gente até pode dizer que ele está ensinando que na vida espiritual, na vida de fé, a fruta, o Filho de Deus, não cai longe do pé. Ou seja, os seus seguidores, aqueles que creem em Jesus de fato, vão ser parecidos com ele. Vão ter atitudes e comportamentos parecidos com os que Cristo tinha. E Jesus usa mais do que isso, ele diz assim, aquele que está ligado a mim, recebe de mim forças, e aí produz frutas. Por isso, se estivermos unidos a Jesus, nós frutificamos. E nós produzimos frutos porque somente Jesus Cristo é a fonte verdadeira, ou a videira verdadeira. Se a gente pega alguns trechos bíblicos, lá em Isaías, por exemplo, Isaías 11, vai dizer que há um broto no tronco de Jessé, está falando de Jesus, que viria um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota num toco seco, como um broto que surge das raízes, como um broto que surge de onde parecia não ter mais nada. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está se identificando com o eu sou que foi a forma como Deus se apresentou a Moisés no meio da sarça ardente. Moisés, tu vai lá para o Egito e vai libertar meu povo. Mas quando eu chegar lá, Deus, eles perguntarem quem é esse Deus, o que eu digo? Tu vai dizer, eu sou quem sou, te mandou. Eu sou. Jesus está se mostrando, eu sou o Deus que libertou vocês. Eu sou Deus verdadeiro. Mas, além de ser o Deus verdadeiro, eu sou o Deus que se fez um de nós, que veio viver no meio dos seres humanos para tornar-se a única fonte de salvação, a única fonte de energia, a única fonte de fé para aqueles que estão unidos a Ele. Jesus é a videira verdadeira. E pensem lá na época de Jesus, quando ele diz isso, eu sou a videira verdadeira. É em mim que vocês buscam forças. Não mais nos líderes judeus. Não mais dizendo que vocês são filhos de Abraão ou que têm por herança isso. Não. É quem tem fé em mim. Não é porque tu nasceu é filho de Abraão que tu está salvo. Trazendo para o nosso tempo. Não é porque tu nasceu dentro de uma igreja cristã, dentro de uma igreja luterana, porque teu nome está num livro de membros que tu vai ser salvo. Não é essa a ligação. A ligação é com Cristo Jesus. E quando nós estamos unidos com Jesus, nós produzimos frutos. Porque sem Jesus, a gente não é nada. Sem Jesus, nós estamos condenados por toda a eternidade. Sem estarmos unidos com Jesus, o ser humano não tem esperança nenhuma. O que ele tem pela frente é só condenação. O ser humano não pode fazer absolutamente nada que agrade a Deus. Os versículos 5 e 6, Jesus diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo vai ser jogado fora,
vai secar. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, e lá eles são queimados. Vejam só, não é só não estar unido a Jesus, mas uma união falsa ou uma união superficial também condena. Porque Deus, o Pai, que é o lavrador, conhece o coração da gente. Conhece o que tem dentro dos ramos. Deus, o Pai, sabe se a gente produz ou não produz frutos. Mesmo que a gente diga que é cristão, mesmo que a gente seja membro de uma igreja cristã, mesmo que a gente frequente uma igreja cristã. No versículo 2, Jesus diz: todos os ramos que não dão uvas, ele corta para jogar fora, embora eles estejam em mim. O ramo está lá e diz: eu estou junto com Jesus, mas ele não produz fruto, não produz aquilo que é próprio de um cristão, e Deus, o Pai, corta. Sem estarmos verdadeiramente unidos com Cristo, sem estarmos intimamente, constantemente unidos a Ele, nós não produzimos frutos agradáveis a Deus. Assim como um ramo não produz nada se ele for cortado fora de uma árvore. Nós produzimos frutos porque recebemos de Jesus a força. Recebemos de Jesus, usando um termo de árvore, a seiva da vida. E é isso que faz com que apareçam os frutos. Somente unidos a Jesus que nós temos perdão e salvação. Somente unidos a Jesus é que nós temos capacidade para produzir os frutos da fé. E essa união acontece ou começa lá no nosso batismo. E a gente vai ter a oportunidade hoje de relembrar o nosso batismo quando a gente observar o batismo do Mateus. E eu falei para os padrinhos e para os pais antes e para os avós, eu quero que na hora do batismo, vocês lembrem, vocês não vão lembrar, mas vocês tentem imaginar o batismo de vocês. Quando vocês eram pequenininhos e os seus pais, os seus padrinhos e madrinhas levaram vocês até a pia batismal e lá vocês ganharam a fé salvadora, lá começou essa união com Cristo. E essa união se mantém pelo nosso contato constante com Jesus, pela palavra e pela Santa Ceia. Esse é um dos motivos para Deus nos colocar numa igreja. Esse é um dos motivos para Deus nos colocar dentro de uma congregação, junto com outras tantas pessoas, tantos irmãos na fé. Para que a gente tenha oportunidades de receber a seiva da vida. Para que a gente tenha a oportunidade de ter a fé fortalecida. Leituras bíblicas, liturgias, hinos, cultos, estudos bíblicos, Santa Ceia. Tudo isso onde Jesus vem até nós, onde Jesus fortalece a nossa fé, onde Jesus nos capacita a produzirmos os frutos que Ele já preparou. Nós produzimos frutos e damos testemunhos, ou damos testemunho com as nossas palavras, com as nossas ações, com a vida que levamos, uma vida de discípulos de fato de Jesus, glorificando a Deus o Pai, revelando ao mundo a sua natureza gloriosa. É o que Jesus diz no versículo 8, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Nós produzimos frutos usando todas as bênçãos, todos os bens, os dons, os recursos que Deus nos concede para levar o seu amor para todos. Mas vejam, os frutos que nós produzimos não são para nós mesmos, são para outros. Pense numa árvore qualquer árvore frutífera. Ela não produz frutos para si mesma. Um abacateiro, lá da casa do João, não produz abacates para ele mesmo. Não é para o próprio abacateiro. Os abacates produzidos pela árvore são para os animais, são para as pessoas que colhem, mas nunca é para o próprio abacateiro. É para fora, é para outros. Não é a árvore que aproveita o fruto. Os frutos
que nós produzimos, e daqui a pouco eu leio de novo a lista de Gálatas 5, os frutos que nós produzimos não são para o nosso próprio proveito, mas nós produzimos frutos para que outros desfrutem desses frutos de Deus. E a lista de Gálatas 5, que é o resumo dos frutos, diz lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a gente diz assim, puxa, eu quero tudo isso para a minha vida, certo e errado. Eu quero produzir tudo isso. Eu quero levar amor para as pessoas, alegria para as pessoas, paz para as pessoas, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas que vão aproveitar desses frutos que saem de um ramo que sou eu, que está ligado ao bom pastor Jesus, a videira verdadeira. E como é que a gente faz isso? Jesus, de novo, nos explica em Mateus 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus nos mostra como estar ligados a Ele nos 10 mandamentos, que mais do que dizer não faça isso, não faça aquilo, deixe disso, são provas de amor. Pensem comigo. Os 3 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não terá por inocente que tomar seu nome em vão, e santificarás o dia do descanso. Tem a ver com o meu relacionamento com o meu Deus. Os outros 7 mandamentos é o meu relacionamento com as outras pessoas. Honrarás teu pai e tua mãe, outras pessoas, para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Não mate, uma outra pessoa. Não cometa adultério, não traia, uma outra pessoa. Não roube, uma outra pessoa. Não diga falso testemunho contra o teu próximo, uma outra pessoa. Não cobice a casa do teu próximo, uma outra pessoa. Não cobice nem a mulher, nem o gado, nem os empregados, nem coisa alguma que pertença ao próximo, uma outra pessoa. Fala da minha relação com outra pessoa. Se nós juntarmos o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas, nós temos o desenho de uma cruz nos 10 mandamentos. Absolutamente tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. E quando perguntaram para Jesus, tá, Jesus, qual é o resumo ou qual é o principal mandamento? Jesus disse, o primeiro é, ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. E o segundo, tão importante quanto esse, é, ame o teu próximo como a você mesmo. E os dois se encontram no amor que João fala. Os mandamentos são amor. O amor de Deus que nos faz produzir frutos. O Salmo de número 150 que a gente leu, louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus. Ele repete inúmeras vezes, louvem a Deus. Por quê? Porque vocês estão ligados a Jesus, porque vocês produzem frutos. Nós produzimos frutos quando estamos andando do lado de uma carruagem e escutamos alguém e diz assim, vem cá, tu sabe o que tu está lendo? Não. Então deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar a palavra de Deus, deixa eu te explicar quem é Jesus. Ensinar, contar para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho a boa notícia de Jesus, aquele que veio ao mundo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que foi ressuscitado vencendo o pecado, o inferno, a morte e nos dando a vida eterna de presente. Unidos a Jesus, nós produzimos frutos. Produzimos frutos como é lógico, como é natural. Qualquer ramo saudável quando está unido à sua árvore, dando os seus devidos frutos, mas com uma diferença. Enquanto as árvores frutíferas produzem geralmente apenas numa época do ano, em outras épocas não produzem, os ramos da videira verdadeira, os cristãos ligados a Jesus, produzem frutos sempre, sem parar, o tempo inteiro, até o dia da colheita. Quando somos colhidos para a vida eterna. Ramos secos, ramos que não produzem, esses são cortados, esses são jogados no fogo. Assim também acontece com aqueles que se desligam da videira que é Jesus, ou que só fazem de conta que estão ligados a Jesus. Deus
e eu tenho certeza disso, Deus não deseja cortar ninguém de Jesus. E tenho certeza também que vocês querem ser, assim como eu, quero ser um ramo frutífero de Cristo. E para isso, para que sejamos ramos frutíferos, nós precisamos inteiramente dele. Porque só unidos a Cristo é que nós podemos produzir frutos. Então, estejamos, não só agora, não só no dia de culto, mas todos os dias ligados a Jesus. Pelo estudo da sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia. Aproveitando as oportunidades de sermos alimentados na fé, na seiva da vida pelo Espírito Santo. E assim, unidos a Jesus, produzir frutos. A promessa de Jesus, lá no versículo 5, é bastante clara. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Deus quer incluir sempre cada um de nós nessa promessa. E assim, continuarmos unidos a Cristo. Continuamos assim, produzindo os frutos que Deus espera. Amém. Em Cristo nunca estaremos sós. Ele tem cuidado